Ok? Então, todos prontos agora para a segunda parte? Prontos? Então vamos lá. Nós estávamos vendo o que foi apresentado na Bienal do Livro. E uma pessoa que esteve lá foi essa menina, Ana Beatriz Brandão, uma adolescente ainda. Ela está com 15 anos agora, ela é brasileira, paulista, e ela não está fazendo propaganda de um livro. Na verdade, ela é autora deste livro. O livro se chama A Sombra de um Anjo. É um livro que tem 568 páginas. E os adolescentes estão lendo isso em 10 horas. Eles têm comunidades, têm vlogs e tal. Ana Beatriz tem uma história interessante. Preste atenção na história dela. Aos 12 anos de idade, ela teve um sonho. E esse sonho, que ela chegou e contou para a mãe dela, acabou se transformando nesse livro. Por quê? Porque a mãe achou que era uma excelente oportunidade para ela escrever e mandar para uma editora. A mãe falou, você não tem nada a perder. Se eles não aceitarem, você não perdeu nada. E Ana Beatriz, então, mandou para a editora Novo Século, que publicou sob o selo Novos Talentos. O que é a história deste livro? Que sonho foi esse que Ana Beatriz teve? Bem, a tela anterior, eu mostrei um texto em que falava que muitas das cenas descritas nos livros atuais, elas foram elaboradas, na própria sinagoga de Satanás. E alguns desses livros contêm cenas que são muito ligadas à nossa experiência aqui como cristãos e coisas, inclusive, que acontecem no céu. Ana Beatriz criou uma personagem chamada Samantha. E essa personagem tem 17 anos. Quando ela escreveu, ela estava com 12 para 13 anos, mas ela criou uma personagem mais velha do que ela. E Samantha é uma jovem que tem visões. Aos 17 anos, ela tem visões que a atormentam. Mas observem algumas curiosidades. Aos 9 anos, Samantha sofreu uma queda e machucou o nariz. Isso te lembra alguém? 17 anos, visões. Aos 9 anos, sofreu uma queda, machucou o nariz. Ana Beatriz não tem ideia de quem seja Ellen White. Por que será que essas informações estão ali no livro? Ela disse que recebeu um sonho. E nesse sonho, então, ela compôs ali o seu livro. Qual é a história? Samantha descobre que ela não é uma jovem comum. Na verdade, ela é uma menina muito especial, que tem a missão de proteger a espada, que aparece na capa do livro, que se chama Caeleste, ou seja, Celeste, do céu, de Lucian, que é o criador do inferno. Opa! Como foi mesmo a história que eu comecei contando para vocês? Do que aconteceu no céu, de Lúcifer, nome mudado. Bem, nessa história, Samantha, que tem que proteger essa espada, ela recebe a ajuda de ninguém menos do que o anjo Gabriel. Deus manda o anjo Gabriel para ajudá-la. Mas acontece um acidente de percurso e Gabriel se apaixona por Samantha. E eles então vão viver um romance. Um livro cheio de criaturas sobrenaturais, anjos caídos, anjos bons, mortos, vivos, todos interagem numa boa. Mas o que mais impressiona no livro é que a autora faz descrições de árvore da vida, dos tronos no céu, como o mundo está ligado com o céu, como existe aquela troca, Um vai para o céu, volta. A imortalidade mesmo é retratada como algo chato. Imagina você viver sendo a mesma pessoa para sempre. Legal mesmo é você morre, volta de outra forma, coisas desse tipo. Mas o que realmente chama atenção é a forma como Gabriel é retratado. Gabriel é retratado como um anjo irresponsável, namorador, que namorou muitas anjas no céu, muitas anjas caídas. Alguns nomes, como Christopher,
para o Filho de Deus que não quer assumir o seu papel de Filho de Deus, prefere se identificar com os camponeses. Emanuele, que é uma anja caída. Todos esses livros, essas obras, mesmo lá os de Cassandra Clare, representam os anjos caídos como estando nessa condição porque se apaixonaram ou se afeiçoaram pelo ser humano. Isso aconteceu também no filme Noé. Os guardiões de pedra, né, que aparecem ali, num determinado momento, eles são descritos como anjos que caíram porque haviam se afeiçoado tanto aos seres humanos. Queridos, olha como é importante a gente conhecer a Bíblia. Eu contei a história aqui para vocês. A rebelião no céu aconteceu antes ou depois da criação da terra? Antes. Se o ser humano nem tinha sido criado, não faz sentido. Mas o que está acontecendo? Muita gente não conhece a Bíblia, não sabe exatamente como as coisas aconteceram e, por isso, acabam acreditando, né, no que é apresentado. O ponto alto do livro é quando eles conseguem, de fato, proteger essa espada. E então Deus diz, está completada a missão. E diz para Gabriel que se ele quisesse voltar para o céu, ele poderia voltar, continuaria como um ser imortal, ou ele poderia ficar na terra para viver esse amor com a menina, e ele escolhe ficar. Isso vai preparando para os próximos livros, porque essa menina, ela disse que teve visões e sonhos e tal, e já produziu mais 12 livros, que não foram ainda publicados. Este livro foi esgotado em 3 meses, não divulgaram qual foi a tiragem. E olha, eu já vou deixar um aviso aqui. Não queiram ler, vocês, meus queridos jovens, né, adolescentes. Ai, fiquei curiosa, quero ler, fiquei curioso, quero ler. Acreditem no que eu estou falando. Eu li este livro para fazer uma avaliação, porque eu sabia que muitos adolescentes, inclusive da igreja, estavam lendo. E eu digo para vocês, ele fez mal para mim. Eu li à noite e não me dei conta. Eu ia dormir, minha noite, parecia que eu não descansava. E eu não sabia por quê. Aí um dia meu marido falou, você percebeu que é porque você está lendo esse livro? Eu falei, mas nossa, eu estou fazendo só uma avaliação. Vou dar um dado para vocês aqui de um estudo. Foi feito um estudo entre 21 jovens e eles leram um determinado livro que contava a história de Pompeia. O Vesúvio, que, né, explodiu lá e tal, Pompeia. Esses jovens, eles foram submetidos a testes. Eles liam e iam para um aparelho de ressonância magnética e ali eram medidas as ondas cerebrais e tal. Sabe o que acontecia? Por 5 dias, esses jovens tinham efeitos físicos no seu corpo de coisas que eles tinham lido ali, como eles se envolveram com a leitura. Os estudos têm mostrado que quando você está lendo uma obra, você sente na pele o que aquele personagem que está sendo descrito sente. Por isso que quando algumas meninas, né, começam a ler romances, elas ficam e suspiram, e isso, e aquilo. Por quê? Não pense que não vai te influenciar. O que você está lendo, a descrição que acontece ali com o personagem, você vai sentir aquilo mesmo no seu corpo. Então, nesse caso, eu vivi isso na pele, assim, de não sabia por quê, mas me deixava assim agitada à noite, não estava conseguindo dormir legal. O livro, por que ele apresenta Gabriel dessa forma? Você sabe quem é Gabriel verdadeiramente? Ele não é apenas um anjo. Ele, sim, esteve envolvido nas missões mais incríveis, né? Deus mandou quando ele foi até Daniel. Daniel estava tendo visões ali, não entendia. É ele que anuncia a Maria que ela vai ser mãe de Jesus. Mas é Gabriel também que quando Jesus está no Getsemane, na véspera da sua morte, segurando o cálice da aflição, do sofrimento, suportando o peso dos meus e dos seus pecados, ele diz para Deus, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Deus, naquele momento, Jesus, 100% humano, pedindo a Deus para passar dele aquele sofrimento. E Deus diz, filho, eu não posso tirar esse cálice das tuas mãos, porque se eu tirar, a humanidade inteira vai estar perdida. Mas ele, como um pai amoroso, manda alguém que fica ali do lado de Jesus e que diz para Jesus, fique firme, aguente, porque vai ser compensador o seu sacrifício. Quem era? Gabriel.
No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz: ali, ao lado de Jesus, no Getsêmani, estava aquele que ocupou o lugar de Lúcifer no céu. Dá para a gente entender? Tanto ódio, porque essa necessidade, né, de mostrar Gabriel dessa forma tão distorcida. Aquele que ocupou o lugar de Lúcifer no céu. Gabriel não é um anjo comum. Bem, lá no evento, né, da Bienal, havia num estande um anjo. Olha aqui a imagem. Esse moço, ele estava representando um anjo caído e as crianças estavam fazendo fila para tirar foto com ele. A gente vê o que aqui? O mal é bonito, né? Lindo, um modelo ali. Mas que ideia está sendo transmitida aí? Né? Olha lá. Esse é o próximo livro já dela. Foi lançado agora na Bienal do Rio, ano passado, Caçadores de Almas. E Ana Beatriz, ela disse que fez de propósito, colocou nas primeiras páginas deste livro um dicionário da língua demoníaca para que seus anjinhos, como ela chama os seus leitores, já fiquem habituados com os próximos livros. Uma curiosidade a respeito tanto dela como de Cassandra Clare. Quando perguntaram a Cassandra Clare o que abriu, né, o caminho para esse tipo de literatura entre os adolescentes, entre os jovens, ela falou, certamente foi Harry Potter. Ela mesma foi uma leitora de Harry Potter, era uma fanfic também, e ela disse, foi simples, Harry Potter abriu o caminho para esse tipo de literatura. Ana Beatriz, quando foi entrevistada, perguntaram para ela, você gosta muito de ler? E ela disse, sim, eu leio de tudo. E aí a repórter perguntou, mas qual o livro que você diria assim, que marcou a sua vida? O livro que você mais gosta? E ela disse, Harry Potter. Né? Só para a gente ter uma ideia como isso abriu o caminho. Vamos ver então a próxima tela aqui. Ok, só uma revisão rápida. A magia é a falsificação, a contrafação para os milagres de Deus. Todos concordam? Podemos avançar? Então tá, vamos lá. Ok, então agora a gente tem que aplicar a magia em tudo. Você sabe que a Disney foi a responsável em apresentar as histórias dos contos de fadas, desde os seus primeiros desenhos, lá em 1930, 1940, né? Muitas mensagens como, siga o que o seu coração diz. E mais ainda, como a magia era apresentada como uma forma de resolver os problemas. E a Disney foi responsável em apresentar os contos de fadas também para a gente. Olha ali, o que o Mickey está fazendo? Está com um chapéu de feiticeiro fazendo magia. Olhem aqui os personagens. A Disney tem um perfil de desenhos em que existe um personagem principal e um secundário. Normalmente, o secundário ele acaba ganhando mais espaço, porque ele é mais engraçado, ele é mais interessante. É o caso do gênio de Aladim. Ele é o personagem que faz graça, que conta piada, né? Você ri o tempo todo com ele. Mas a palavra gênio, no seu original, quer dizer demônio. E a forma como ele está sendo apresentado ali, né, já dá um certo indício. Olhem aqui, ó, os 7 anões. Eles não são adultos com problema de nanismo. Eles não são anõezinhos, eles são gnomos. Né? Cada um ali com a sua personalidade, cada um, né, com o seu jeito. E assim vai, muitos outros. Um pouquinho sobre os contos de fadas. Eu sou formada em letras, né, e já pesquisei um pouco a respeito disso. Você sabia que os contos de fadas antes eram chamados de contos de bruxas? Essa nomenclatura foi mudada depois que as histórias que eram contadas, né, e não foram histórias criadas para serem contadas para crianças. Eram histórias contadas num círculo de adultos, quando eles estavam ali realizando suas atividades. Eram histórias carregadas de violência, de incesto, estupro. Nunca seriam histórias contadas para crianças numa creche ou numa escola. Com o tempo, alguns autores, como os irmãos Grimm, Charles Perrault, Christian Henderson, eles começaram a
modificar algumas dessas histórias e criar também novas histórias, dando agora um fundo moral para que essas histórias fossem apresentadas para as crianças. Isso foi um processo que durou assim muitos anos, não foi uma coisa assim de uma hora para outra. Por que eu estou explicando isso? Porque é importante a gente saber a fonte. Porque o inimigo, ele não vai beber numa fonte pura. Ele vai beber numa fonte bem contaminada. A respeito ainda dos contos de fadas, disse então que era como os contos de bruxas, né? Tinha esse nome, inclusive, antes. Mas os contos de fadas, na verdade, foram iscas para nós todos. Porque como nós passamos a conhecer essas histórias já com histórias com fundo moral para as crianças, de certa forma a gente relaxou um pouco com isso. Por quê? Eu mesma, como tenho filhos e tal, assisti muitos desses desenhos da Disney e minha consciência, de certa forma, era aplacada pelo seguinte: mas está apresentando o bem e o mal. No fim, o bem vence. Está ok, é uma forma didática das crianças entenderem que esse conflito existe mesmo, que vai ser assim, mas no fim, o bem vence. Então está tudo ok. Tinha alguma coisa que me incomodava ainda assim com respeito à magia ali, mas não o suficiente para eu não assistir. Mas depois que eu comecei a pesquisar esse assunto e comecei a entender um pouquinho do que estava acontecendo, aí ficou claro demais. Por causa disso, hoje está vindo uma nova onda de filmes, de desenhos, que tem a intenção agora de mostrar o outro lado da história. Ou pelo menos contar o que aconteceu bem antes de você conhecer aquela história. Destaque para os vilões em certos aspectos, né? Olha aqui, essa chamada Caminhos da Floresta é da Chapeuzinho Vermelho. Só para a gente ter uma ideia. Olha o tamanho da personagem aqui, né, que deve ser a principal. Olha o tamanho da bruxa. E Meryl Streep, quer dizer, não é qualquer atriz. Ano passado foi lançado Cinderela, foi lançado em março, né, para os cinemas. Olha a chamada. Onde existe gentileza, existe? Onde existe bondade, existe? Está em tudo. E o repórter da Globo, do G1, ele fez uma reportagem e fez uma entrevista também ali com a Cate Blanchett, que é a madrasta de Cinderela. E ele, depois, né, que foi divulgada a matéria, ele pôs o seguinte: olha, as malvadas estão com tudo. Nos filmes baseados em contos de fadas, elas deixaram de ter cara de bruxa. A beleza e o glamour das madrastas e rainhas más têm roubado a cena e deixado as jovens heroínas mal na foto. Cate Blanchett é hoje a atriz mais estilosa de Hollywood. A mulher mais elegante, a mulher mais bem paga. Ela foi escolhida para fazer o papel da madrasta, que agora será apresentada como uma mulher sensível, que tem sim os seus defeitos, mas também não é bem assim. Cinderela, a atriz, é pouco conhecida. Se lembram desse quadro, desse slide que eu mostrei? Há muitos que nem podem se imaginar consultando médiuns espíritas, mas são atraídos por formas mais agradáveis e sutis do espiritismo. Eu falei qual é a base da magia, não falei? Comunicação com os mortos. A mesma plataforma do espiritismo. O que a princesa Elsa está fazendo? Magia. Você sabe que a história de Frozen é uma história recontada de um conto escrito por Christian Henderson, que se chama A Rainha da Neve, e que foi publicado no dia 21 de dezembro de 1844. Surpreso? Pois bem, a história é antiga, sim. 21 de dezembro de 1844. Aqueles que conhecem um pouco mais da história da igreja sabem o que estava acontecendo exatamente nesse período, não sabem? O grande desapontamento, em outubro de 1844, e em dezembro, Deus chamando uma jovenzinha que estava numa reunião de oração para ser a sua mensageira. Algumas coincidências? Será? Bem, algumas coisas a respeito de Frozen que eu quero contar para vocês. Christian Henderson escreveu esse conto em 5 dias. Foi o conto mais longo que ele escreveu. Mas também foi o que ele fez em menos tempo.
5 dias. A história era para apresentar o bem e o mal. A história de um troll, e agora vocês vão percebendo as ligações, que era do mal, e ele então construiu, com a ajuda dos seus alunos, porque ele comandava uma escola, ele construiu um espelho. Vão fazendo a ligação. A ideia era que esse espelho, todos que se vissem nesse espelho, só conseguissem enxergar a maldade do coração. E um dia, ele resolveu fazer uma brincadeira. Ele, com os seus alunos, de levar esse espelho para o céu. O que aconteceria se Deus e os anjos se vissem nesse espelho? Deus, que é a fonte da bondade, da pureza. E ele então estava subindo com esse espelho. Quando eles estavam no ponto mais alto, Deus não permitiu que esse espelho chegasse ao céu. O espelho caiu lá de cima e se quebrou em milhares e milhares de pedacinhos que atingiram as pessoas. E assim deu início ao mal. Essa foi a história contada por Christian Henderson. É a história de um menino e de uma menina. O menino, de repente, some da vila onde eles moravam. Todos acham que ele tinha morrido, mas, na verdade, ele havia sido sequestrado pela Rainha da Neve, que morava no seu palácio de neve, longe de palácio de gelo. A menina faz tudo o que ela pode para encontrar esse menino, porque ela era apaixonada por ele. E aí entram os outros elementos da história, até que ela consegue, então, chegar nesse palácio e resgatá-lo por causa do verdadeiro amor que ela tinha. O menino estava enfeitiçado, mas ela, então, consegue resgatá-lo por causa do verdadeiro amor. Essa é a história original de Frozen. Se você procurar em Rainha da Neve, Christian Henderson, talvez você não encontre o texto em português, mas se você tiver um pouco de familiaridade com o inglês, você vai ver que a história está toda descrita ali. Era para ser uma história mostrando realmente o bem e o mal com esses elementos. Bem, em Frozen nós temos a história de 2 irmãs. E agora eu quero que você pense na primeira história que eu contei. 2 irmãs que vivem num reino, mas elas não podem mais conviver, não podem estar juntas, porque uma tem poderes mágicos, que quando ela perde o controle, quando ela não tem o controle disso, ela congela tudo à sua volta. Um dia, as 2 estão brincando, e enquanto a princesa Elsa está jogando ali sua magia e formando os montes ali de gelo para que a princesa Anna pule, ela se desequilibra e a magia dela bate onde? Na testa da irmã. A irmã desmaia, os pais vêm correndo. Quando os pais vêm correndo, eles levam a filha para onde? Para os trolls que estão onde? Onde que os trolls estão? Florestas. Onde que eu disse que acontecem os encontros? Você parou para pensar que todos os contos da Disney acontecem onde? Na floresta. Vem o troll lá, né, que é o líder, e ele faz um feitiço, uma magia ali, e ela então se recupera, mas ela não consegue conviver ali, mais no seu reino. E ela então resolve deixar o reino quentinho ali e procurar um lugar seguro num reino que ela própria funda. Se você pegar a música Let It Go, a tradução dela, você vai ver que é a descrição da história que eu contei para vocês no início. Não como ela foi traduzida, mas sim como ela foi escrita no seu original. Um ser que deixa o lar, deixa um reino, fundar um outro reino, sabe dos riscos, mas prefere correr esse risco. Depois vocês têm tempo de fazer isso, analisar a letra do inglês, tá bem? Sem a tradução. Isso nos dá alguns indicativos, né? Porque muitos evangélicos, né, começaram a assistir o filme e falar assim, não, que legal, agora a Disney fez alguma coisa voltado para as famílias, né, que valoriza a família. Mas a magia está em tudo, queridos. A magia. Eu sei que isso decepciona um pouco, mas a gente já chegou a essa conclusão. A magia, a que ela está ligada? Bom, vamos lá. Histórias em quadrinhos. Você com certeza já percebeu, e isso é só o começo de uma nova onda que está vindo assim para valer.
A DC Comics, que tem esses heróis, né, que estão ali, eles têm um personagem da série em quadrinhos que se chama Lúcifer. Essa informação eu não criei, eu peguei do site da DC Comics. Nessa história em quadrinhos, que eles têm esse personagem, Lúcifer, que é o nome do personagem, é considerado o segundo personagem mais poderoso. Perde apenas para seu criador, Yahvé, empatando com seu irmão Miguel. Agora vamos voltar para a história do início. Eu disse para vocês que quando Jesus estava entre os anjos, Jesus tinha um nome de anjo com o qual ele se identificava com eles. Antes de Jesus vir a esta terra e se identificar conosco, Jesus era o Filho de Deus, o Cristo. Jesus foi um nome humano que foi dado a ele. Se lembram? José e Maria foram apresentar, deram um nome. O anjo disse que esse deveria ser o nome. Mas quando ele estava com os anjos, ele era identificado entre os anjos com um nome de anjo. Arcanjo Miguel. Mas vejam como a história está apresentando. Será que isso não explica muita coisa do comportamento de Lúcifer? Será que pelo fato de Jesus estar sempre com os anjos, estar sempre entre eles, será que isso não criou realmente uma confusão na cabeça de Lúcifer, a ponto dele achar que Jesus era um como ele? Será que não foi por isso que Deus, que é onisciente, resolve fazer uma grande reunião e convoca todos os anjos para mostrar o verdadeiro lugar de Jesus, seu filho? Será que isso faz sentido agora? Por quê? Apresentar histórias em que dois irmãos que estavam no mesmo nível, mas eles não podiam conviver. Mas vamos avançar um pouquinho mais aqui. Olha lá. Ellen White diz que Satanás sabe que a verdade sem mistura de erro é uma força poderosa para salvar. Se lembram da 12ª Convenção de Bruxas e Magos que eu falei no início? Olha aqui o que os organizadores do evento disseram. Sabemos que há pessoas que fazem coisas más e outras que fazem coisas boas. Na bruxaria queremos mostrar que somos as pessoas do bem, que buscamos a integração com a natureza entre os 4 elementos, água, terra, fogo e ar. Queridos, esses elementos, eles não são elementos do mal. Eles foram criados por Deus. Mas observem agora a distorção entre você deixar de adorar o Criador para adorar a criatura. Quando Elias veio para falar com Acabe, que ele vai para o povo de Israel, sabem por que o castigo foi a falta de água? Sabe por que seria seca, não ia chover? Porque o povo de Deus estava adorando Baal e acreditando que todas essas coisas vinham das mãos dele. A água que caía do céu, tudo que brotava na terra, o ar que eles respiravam. Por isso que quando Elias está diante dos profetas de Baal, qual seria a prova? O fogo. O fogo que desceria para consumir o sacrifício. Olha o que diz ali. Eles ensinaram ao povo que esses ídolos eram divindades que seu poder, por causa do seu poder místico, controlavam os elementos da terra, fogo e ar. Tudo que Deus dava para o povo de Israel, eles atribuíam agora a Baal. Estavam adorando Baal. O tema geral daquele encontro que eu falei para vocês, vocês acham que teria sido coincidência? Vejam ali. As bruxas nos contos de fadas. O objetivo? Atrair e formar uma geração de admiradores da magia. Queridos, eu pergunto novamente. Será que sem a gente perceber, a gente não está fazendo parte desse grupo que está adorando o inimigo sem ter consciência disso? Através de quê? Das formas como a magia tem sido apresentada e a gente... Não, mas não é nada, isso aqui é só um entretenimento. Não, vamos deixar isso para lá. Precisamos estar atentos. A organizadora do evento, ela citou como exemplo o filme Malévola. Ela falou assim, Malévola é o melhor exemplo de como a gente pode ter isso a nosso favor. Porque o que você conhecia de Malévola antes? Era a bruxa lá da Bela Adormecida, que do nada entrava no palácio, fazia um esparrama, amaldiçoava a criança, e você ficava assim, de onde essa mulher surgiu? Por que está fazendo isso? Agora a Disney se propõe a contar a história da Malévola. O que aconteceu antes? Por que ela se tornou assim?
E aí, o filme começa com uma narração que diz assim: esta é uma velha história de um jeito novo. Aí você pensa, é a história da Bela Adormecida. Queridos, não é. Essa história é aquela história que eu contei para você no início. E não basta fazer uma afirmação dessa. Sabe o que continua dizendo? Ainda zomba da gente. E diz assim, vamos ver quanto dela você conhece. Pensa bem, quanto tempo fazia que você não ouvia a história que eu contei aqui no início? Quanto tempo? Aí eles vêm e dizem, esta é uma velha história, mas é contada de um jeito novo. Vamos ver quanto dela você conhece. Era uma vez 2 reinos que tinham um péssimo convívio. A discórdia entre eles era tanta que diziam que apenas um herói ou um terrível vilão poderia uni-los. Opa, o que aconteceu? Antes era só o herói que unia. Antes era só o mocinho que unia, agora não tem mais problema, agora pode ser o vilão também. E aí vai contar a história de 2 reinos. O reino mágico, onde tudo funcionava lindo e perfeitamente, todo mundo se preocupava com todo mundo, e o reino dos humanos, onde havia só confusão, onde precisavam de leis, de ordem, porque uns não confiavam nos outros, eram governados por um rei tirano, cruel. No reino mágico havia a menina fada malévola, que era aquela que se preocupava com todos os outros. Os 2 reinos não se misturavam. E o que eu vou contar para você agora, eu quero que você pense nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Tá bem? Os 2 reinos não se misturavam, mas um dia um menino do reino dos humanos consegue entrar no reino mágico. Ele vai para roubar uma pedrinha branca, mas Malévola o convence a não roubar. Ele joga a pedrinha, ele faz amizade com Malévola. E eles então passam a se encontrar todos os dias no fim das tardes. Pensa um pouquinho, Gênesis 1, 2, sabe ali? Adão e Eva recebiam a visita dos anjos, recebiam a visita de Jesus no fim do dia para conversar, ter aquele momento agradável. Vai pensando nisso. Mas um dia o menino deixa de vir, ele está com 16 anos, ele deixa de aparecer. Malévola estava apaixonada por ele. Mas ele, no reino dos humanos, sabe que o rei estava muito mal, doente, ia morrer. E ele tem tanto ódio por Malévola que ele lança um desafio. Aquele que conseguisse matar Malévola herdaria o seu trono, a sua coroa e casaria com a sua filha. Aquele menino se transformou num jovem ambicioso e ele sabia como conseguir isso. Ele então volta ao reino mágico, ele dá algo para Malévola beber, porque agora se transformou em uma linda mulher, né? Ninguém menos do que Angelina Jolie, para você ver como o mal é bonito, né? Então, dá algo para ela beber, ela bebe e desmaia. Ele não tem coragem de matá-la, ele pega um punhal para matá-la, mas ele não tem coragem. E agora eu faço um desafio a vocês aqui, todos. Você conhece bem essa história? Você conhece os detalhes dela? Se você ler no livro História da Redenção ou no Patriarcas e Profetas, você vai ver que Lúcifer ele jogou tão sujo que até mesmo o fato de Deus não ter acabado com a vida dele, ele usou contra Deus para dizer que Deus era covarde, que Deus não tivera coragem de exterminá-lo. O que foi misericórdia de Deus, ele usou contra Deus para dizer que Deus era covarde, não tinha coragem. O rapaz não consegue, não tem coragem de matar Malévola com o punhal. Pega uma corrente de ferro, arranca suas asas e leva essas asas como prova de que ela estava morta. Essas asas, então, ficam numa redoma ali. Malévola, na cena seguinte, quando ela acorda, ela está rastejando, porque ficou sem suas asas. Pense em Gênesis 3. Pense direitinho. A serpente era um dos animais mais lindos da criação. Ela se parecia com ouro polido, tamanho era o seu brilho. Asas, um dos animais que mais chamavam a atenção. Eva não desconfiou de nada quando ela viu aquela linda serpente na árvore. Mas quando Deus chega e fala o que aconteceu, ele sabia, mas ele queria ouvir ali. Deus não amaldiçoou Adão e Eva. Ele disse que Adão trabalharia do suor do seu rosto, produziria. Isso ainda seria uma bênção se ficasse dentro daquilo que Deus planejou. Eva também teria as consequências, mas a serpente ele amaldiçoou. Ele disse o quê?
que ela nunca mais voaria. Ela se arrastaria, comeria do pó da terra. A cena que você vê quando Malévola acorda, ela rastejando, até que ela pega um cajado, consegue ficar em pé. É por isso que ela odeia tanto o rei. É por isso que agora começa a história como você conhecia. Ela entra no palácio. Um detalhe, olhem a imagem do rei agora, né? O que assume o trono. Faz de conta que você não está pensando nesse filme que eu falei, você está assistindo um filme bíblico. Imagine que ele está sem a coroa, sem essas vestes, você está assistindo um filme bíblico. Com quem você associaria essa imagem? Jesus, né? Veja como nada, né, é à toa. Bem, nasce a criança e Malévola está com ódio, né? Porque foi traída, ela amava, ela foi traída. Ela chega, lança maldição sobre a menina, quando a menina completasse 16 anos, porque foi a idade com que o menino deixou, ela espetaria o dedo numa roca e dormiria para sempre. O rei fica apavorado, se ajoelha, pede para ela, ok, como você está se humilhando aqui, se ela for beijada por alguém que tenha o verdadeiro amor, ela vai poder acordar. E aí a história acontece. O rei, para poupar a filha, para proteger a filha, manda a filha para a floresta, onde ela vai ser cuidada por 3 fadinhas do bem, mas que são atrapalhadas, não dão conta. Malévola sempre é espreita. E Malévola acaba salvando a menina de várias situações de perigo. Um dia elas têm um encontro e a menina fala, eu sei quem você é. Você é a minha fada madrinha. Isso em português e em inglês, a fala é, você é o meu anjo da guarda. As duas fazem amizade e tal. Quando a menina, então, completa 16 anos, ela fica sabendo que ela era filha do rei, corre para o palácio, acha a roca, espeta o dedo e adormece. Malévola fica desesperada porque ela não tinha conseguido tirar o feitiço. E então vem o príncipe, vai lá o príncipe, beija, que apareceu o príncipe, assim, né, rapidamente, beija. Ela acorda? Não. Malévola está triste, chorando, uma lágrima escorre do seu rosto. E ela então se despede da menina Aurora e beija, dá um beijo de despedida. E a menina acorda, porque esse era o verdadeiro amor. Observem a distorção das coisas. Quando Malévola e o rei se encontram, eles têm uma luta. A asa de Malévola volta para as suas costas. E ela então sobe num lugar muito alto. O rei vai atrás, ele acaba caindo lá de cima, ele morre. Quando ele morre, os 2 reinos podem ser unidos. Quando a menina espetou o dedo na roca, ela fala aparece uma frase, it's finished, ou seja, está consumado. Onde que foi dita essa frase, queridos? Olha a distorção das coisas e como isso pode confundir. Mas vamos avançar, tem mais. Esta é a organizadora do evento que eu falei para vocês, Tânia Gore. E ela disse que a proposta deste evento é trazer recados à humanidade sobre qual será o nosso caminho a partir de agora, ou seja, o fim das profecias e o início de uma nova era para o bem da humanidade. Você tinha noção de que essas coisas estão acontecendo? Olha aqui. A palavra, juntem a palavra ali, profecia, que eu vou falar para vocês sobre isso daqui. Um dia uma mãe, ela tinha ouvido minha palestra, e ela falou, eu quero acompanhar o que a minha filhinha de 3 anos e meio está assistindo. E a menina gostava de My Little Pony. Esse desenho, ele tem 40 anos. Ele surgiu na década de 80, a cada 10 anos surge uma geração nova de desenho. A última geração que surgiu é A Amizade é Mágica. Isso não é à toa. O que Deus disse quando falou com Adão e Eva? Porém, inimizade. Isso era para o nosso bem, para a nossa proteção, distância das coisas de Satanás. Mas agora, né, tudo amizade, amizade, amizade é mágica. Bem, eu vou mostrar depois o trecho do episódio que essa mãe me mostrou. Mas eu estava em viagem, estava fazendo uma semana de oração, ano passado, e estava numa loja lá nos Estados Unidos. E eu estava esperando meu marido, e eu estava numa loja de brinquedos e eu vi um gibizinho do My Little Pony. Aí eu lembrei do que a mãe tinha me falado. Eu falei, puxa, eu precisava pesquisar mais sobre isso. Aí peguei o gibizinho,
Comecei a folhear as primeiras páginas. Eu fiquei quase pálida, assim. Olhei para o meu filho mais velho e falei, filho, você não acredita? Ele, que foi, mãe? Eu falei assim, isso daqui é o grande conflito para as crianças, como o inimigo quer apresentar. Mãe, vai para as últimas páginas. E eu fui e constatei isso. Queridos, prestem atenção nisso. Muitas vezes a gente não aborda, não fala de assuntos de extrema importância para as nossas crianças, adolescentes e jovens, porque a gente fica, isso é muito pesado, isso eles não vão entender. Como profecias, por exemplo. Se você não faz, alguém vai fazer. Começa contando a história de duas irmãs, olha, de novo, né? Duas irmãs, Princesa Celeste e Princesa Luna. Vamos pôr a tela ali? Princesa Celeste e Princesa Luna. Tenho que voltar aqui. Vamos aqui. Depois eu volto lá, que eu já vi um. Princesa Celeste e Princesa Luna. As duas governavam o reino de Equestria, né, das Ponezinhas. E tudo funcionava bem. Uma governava o dia, a outra a noite. Até que um dia, a Princesa Luna, ela começa a sentir inveja da Princesa Celeste. Porque ela acha que durante o dia as pôneis brincam e correm e se divertem porque elas gostam mais da Princesa Celeste. À noite elas estão cansadas, elas dormem. E ela começa a ficar com inveja. As coisas chegam num ponto que a Princesa Celeste é obrigada a expulsar a Princesa Luna do reino de Equestria, usando toda a sua magia. Bem, olha lá. Esses são os elementos da harmonia. Cada pôneizinha tem um elemento da harmonia. Quando as pedras se juntam, elas então têm muito mais força. Formaram uma geração de admiradores da magia. Juntem as peças ali. O que a gente tem? Né? Só para vocês verem como essas coisas estão de forma muito sutil. Vou voltar à tela aqui, olha, para mostrar isso daqui. Elas não são pôneis. Você observou que a maioria aí, elas são o quê? Unicórnios. Unicórnio é um ser mitológico. Ele não existe na realidade. Pégasus, né? Tudo da mitologia. Observem as cores ali do arco-íris aqui, ó. As cores, né, aqui. Olha aqui o melhor amiguinho delas, o animalzinho de estimação. É um dragão. Seres mitológicos, queridos. O dragão, ele é um animal que não existe. Ele não procria. É um ser mitológico. E se você pesquisar um pouquinho mais sobre ele, você vai ver que vai dizer que são serpentes com asas e patas. Não é para menos que a Bíblia, em Apocalipse 12, 9, identifica o dragão com Satanás. Né? A antiga serpente e tal. Aí vem um desenho, bonitinho. Como treinar seu dragão, queridos? Não se iludam. Não se iludam, né? Mas olha lá, voltando, então usou toda a magia, tal. Mas o pior, neste livrinho, é que uma das pôneis descobre um livro com uma profecia de que depois de 1000 anos, a princesa Luna voltaria para tentar tomar o reino de Equestria. Mas diferente do que a gente sabe, que essa história, né, como vai terminar, depois do milênio, quando o mal será destruído para sempre, definitivamente, as duas irmãs fazem as pazes e elas voltam a reinar juntas, governar juntas o reino de Equestria. Isso não é verdade. Satanás, Lúcifer, ele teve a oportunidade, a chance dele. E isso não vai acontecer. Ele vai ser destruído definitivamente. Ele e todos aqueles que quiserem ficar do lado dele. Mas vamos avançar lá rapidinho. Esse foi o episódio de My Little Pony que a mãe viu. Uma das vilãzinhas disse assim: eu estou enjoada desse planeta e dessas criaturas patéticas. Já sei. Vamos usar toda a nossa magia para acabar com eles e eles nos adorarão por isso. Está se referindo ao nosso planeta, tá bem? Isso é desenho para criança de 3 anos e meio? Né? Todas essas histórias acontecem em escolas. Desde Harry Potter, Crepúsculo, tudo acontece em escolas. Por quê, queridos? Porque é nas escolas que as crianças formam as suas redes de amizades. Provavelmente vocês, adolescentes, têm amizades do tempo que vocês eram crianças e tal, e que vocês vão levar para toda a vida. É ali que a amizade se firma, que é, né, formada. Brinquedos. After High são as bonecas agora
Não vou falar de Monster High, não é necessário, né, gente? Filhas dos monstros, que vem em caixãozinho. Mas lembra que eu falei que os contos de fadas foram iscas? Essa é uma prova disso. Agora são as filhas dos personagens dos contos de fadas. E 2 grupos. As filhas dos bonzinhos e as filhas dos rebeldes. Mas os rebeldes é que são legais. Eles que são mais inteligentes. Eles que demonstram que eles têm opinião, que eles têm... E aí, você já sabe se é uma royal ou uma rebel? Você é alguém da realeza ou você é uma rebelde? Porque é legal ser rebelde, né? Quem foi o grande rebelde? A música, é sua vez, avançar ou retroceder. Quem não quis retroceder? Lúcifer no céu. Esse texto bíblico, ele esclarece muita coisa. A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. No dia 5 de dezembro de 2012, a Disney inaugurou um anexo ali, uma outra parte do seu parque, a Fantasyland. E sabem o que eles fizeram? Qual foi o espetáculo? Isso aconteceu uma vez só, mas foi suficiente para atrair a admiração de multidões. Eles colocaram um dragão sobrevoando. E diz assim que até agora foi a primeira e única aparição, mas todos estão na expectativa de que o dragão faça parte definitivamente das atrações do parque. Sutil, não? Olha ali, nas paradas agora, né, da noite, o dragão agora foi inserido, né, o personagem ali, bem bonito. Normal, eu dou um tempo para vocês se recuperarem. Não pensem que eu sou melhor do que qualquer um de vocês aqui, confesso. Quando meu filho fez 10 anos de idade, o tema da festinha dele foi esse. Eu tinha assistido o primeiro desenho, meu malvado favorito, mas eles são tão engraçadinhos. Os Minions, eles são os tais personagens ali, né, os secundários que acabam conquistando o público, porque eles são engraçadinhos e tal. E óbvio, foi só quando eu vi o trailer do filme em que eles agora são os protagonistas que eu entendi. Você ensinaria evolucionismo para o seu filho? Mas os Minions ensinam. Já nas primeiras cenas ali do trailer, eles aparecem saindo do mar e eles estão numa linha evolutiva. Lá na ponta tem um dinossauro e outros bichos, outros animais. Mas sabe por que talvez você não tenha se dado conta disso? Porque no momento em que você podia fazer essa associação, um dos Minions volta correndo porque ele está peladinho, porque caiu ali a cobertura dele. E a gente se distrai com aquilo, a gente acha engraçado e a gente não percebe o que estava lá na frente. Mas o que mais chama atenção, né, nos Minions é que eles, desde o primeiro filme, com o meu malvado favorito, fala, eles estão em busca de quê? De um vilão a quem servir, né? E no filme que eles são protagonistas, a ideia é essa. Eles estão sempre procurando um vilão a quem servir. E aí conta a história, como era antes de Gru. Eu não vou entrar aqui em detalhes, como mensagens subliminares e conceitos e tal, né? Mas olha isso daqui. Essa é a capa do DVD. Podem ler para mim? Então vamos um pouquinho mais. Eu falei que minha base era a Bíblia. Se você tiver a Bíblia, eu gostaria que você abrisse em Hebreus 1:14. Hebreus 1:14. Que nós vamos ver ali quem tem esse papel de servir. Olha, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Deu para a gente entender o papel deles aqui? Procurando um vilão a quem servir. Os anjos têm esse papel. E se você conhecer bem a história, e isso que eu vim fazer hoje aqui, viu? Eu não vim dizer para você o que você deve e o que você não deve assistir, porque eu não devo servir de consciência para você. Eu vim dizer para você, se você conhece a Bíblia, se você conhece o espírito de profecia tão bem a ponto de não ser enganado pelas estratégias do inimigo. Até os elementos que aparecem nos Minions, como o Conde Drácula, como Napoleão. Queridos, Ellen White faz uma descrição muito precisa no Grande Conflito de que, depois do milênio,
ressuscitarão os grandes generais da terra que comporão, vão fazer parte ali do exército de Satanás. E entre esses nomes aparecem quem? Hitler, Napoleão. Vejam como é uma coisa assim muito sutil. Por isso que eu pergunto. Não estou dizendo, assiste, não assiste, faz. Eu estou perguntando, você conhece? Eu falei hoje para os adolescentes, a gente estudou a história de Josafá. A gente leu na Bíblia ali. Eu falei, gente, não tem história mais incrível do que essa. Olha o que Deus faz aqui. A gente tem que redescobrir, queridos, a beleza da Bíblia, porque ela é a verdade, é a palavra de Deus. Seriado para os adolescentes. Descendants, ou seja, Descendentes, um seriado que foi produzido para os adolescentes com atores. Eu não preciso fazer comentário disso daqui, né? O que a gente tem aqui? A maçã, que popularmente, né, muitos acham que foi a maçã, que era o fruto, né, que foi mordido e tal. Ali, o contorninho, né, que forma são os filhos dos vilões que vão estudar na escola dos filhos dos bonzinhos, porque o filho da Bela e a Fera, dos contos de fadas, resolve perdoar os vilões que estavam exilados numa ilha. Na mão ali, o que a gente vê? Magia. Aqui, né, está o contorno da mãe, da personagem. E todo o seriado vai ser em torno disso. Mas eu quero chamar a atenção para vocês aqui. Na frase, né, que chama para o filme. Leiam para mim. É isso que a gente quer. É isso que vocês querem, queridos? Então, a gente tem que entender, né, que não seria tão simples como a gente imaginou. Talvez como eu, vocês tenham pensado assim, eu não vou ser enganado, eu sou inteligente. Mas vejam, onde as coisas estão e a importância da gente conhecer a verdadeira história, como a Bíblia apresenta. Um pouquinho sobre os filmes de guerra. Ellen White já dizia que quando você lê ou quando você assiste cenas de violência e tal, o que vai acontecer? O espírito, vai inspirar o espírito do guerreiro sobre o qual leram. O sangue se torna quente em suas veias, do leitor. E eles são incitados a cometer ações cruéis. Não adianta a gente pensar que essas coisas não nos afetam. Mitologia, aqui tem o exemplo de Percy Jackson. Tudo que eu estou falando aqui se aplica aos livros, aos filmes, aos games, tudo. Certo? Olha lá, né? Percy Jackson. Essa? Igreja, vocês tinham noção disso? Tá bem, vamos lá. Um pouquinho sobre Jogos Vorazes. O que tem em Jogos Vorazes? Uma rebelde, a Katniss, que toma ali as dores, né, do seu distrito. Ela vai como um tributo, substituindo, né, a irmã. Aí tem o presidente Snow, que você odeia. Se você encontrar com ele na rua, você mesmo acaba com ele, não é? Mas prestem atenção nisso daqui. Ó. Você sabe quem que ele está representando ali? A autoridade. E você fica com raiva, com ódio, porque ele usa o poder dele para massacrar, né? Mas é intencional, porque diz assim, olha, esse texto eu tirei do próprio Jogos Vorazes. A lei é duramente exigida. Os Jogos Vorazes foram estabelecidos como uma advertência para lembrar o passado. Pensa naquela história. Deus não se defendeu? Se defendeu como? Dando tempo, não foi? E olha ali. Satanás está procurando cegar os homens e mulheres às exigências da lei. A lei é um reflexo do caráter de Deus. Pode ser que a lei de Panem esteja errada, mas a lei de Deus é sempre certa. E sabe por que essa imagem está ali? Você conhece a Bíblia? Você já tinha lido na Bíblia que tem uma descrição que a Bíblia faz de Deus nos tronos e apresenta Deus como um ancião de dias e descreve como Deus aparece ali?
Anote, pode ler depois na sua Bíblia, Ezequiel 1:26, Daniel 7:9. Você vai ver que ele é descrito com cabelos brancos, com barbas brancas, com... Isso é uma forma de inverter as coisas. Olha lá. Porque 12 distritos, né? Eram 13, né? Mas 12 distritos. Queridos, 12 é um número altamente simbólico na Bíblia. 12 é o número dos escolhidos. 12 o número dos discípulos. 12 o número das tribos de Israel. 12, todas as medidas da cidade santa, elas têm como padrão o número 12. 144 mil é um número múltiplo de 12. 24 tributos, de novo, múltiplo de 12. É o número dos 24 anciãos em Apocalipse. Por que Panem? Panem é uma expressão em latim, que era usada na época do Império Romano, quando as autoridades queriam fazer alguma coisa e elas não iam ter o apoio do povo, então elas davam pão e circo. Panem et circenses, ou seja, comida e diversão. O povo ficava iludido com aquilo e eles faziam o que eles bem entendiam. Só algumas curiosidades aqui culturais, né, para vocês. Divergente, se você pegar a história de Divergente com todas as suas facções, você vai ver nitidamente o papel de cada um ali. Você vai ver que a atriz, que tinha lá todas as qualidades de todas as facções, ela faz o papel, se você associar isso com a história que eu contei no início, você vai ver exatamente quem ela está representando. É o jeito de contar a história do seu jeito. O outro lado da história, como o inimigo quer contar. Verônica Roth é a autora de Divergente. Ela tem 26 para 27 anos. Uma curiosidade a respeito dela, porque ela já está escrevendo uma nova série, que agora vai acontecer no espaço, vai ser uma história de vingança e redenção. Né? Mas ela foi leitora de Harry Potter. Ela hoje está com 26 para 27 anos, e ela diz que foi uma inspiração para ela. Vejam, algo que começou na nossa geração, lá atrás, foram sementes lançadas que hoje estão produzindo seus frutos. Muitos que leram, hoje eles estão ajudando a produzir para que os nossos filhos leiam. Esse é o último livro que ela escreveu agora, né? Lançado recentemente. Por que será? Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Ela tinha parado de escrever, mas resolveu voltar, escreveu esse livro. Eu quero fazer uma pergunta para você. Alguém postou isso no Facebook. Você sabe qual é a diferença entre os seguidores de Harry Potter e os seguidores de Jesus? Sabem qual é a diferença? É que os seguidores de Harry Potter já leram todos os seus livros. E os de Jesus? Vamos lá. Satanás sabe que a verdade sem mistura de erro é uma força poderosa para salvar. Espiritismo, nas obras agora para adolescentes. Apresentando o Espiritismo. Esse livro foi lançado em dezembro de 2014. Maurício de Souza ilustrou, mas foi escrito com um autor peruano que se chama Luiz Ru Rivas. Desde que ele se converteu ao Espiritismo, ele tem feito disso a sua obra, a obra da sua vida de apresentar o Espiritismo para as crianças. Então, cada capítulo do livro apresenta uma virtude do Espiritismo. E, segundo ele, foi propositalmente uma relação com as bem-aventuranças, usando textos bíblicos distorcidos ali, num contexto distorcido. Moranguinho. Moranguinho também existe já há 35 anos. Mas agora está voltando. E ele conseguiu uma parceria. E aqui está, No Mundo dos Sonhos. Sabe o que esse livro faz? Ele apresenta não apenas o espiritismo, mas ele mistura aqui elementos da bruxaria e da feitiçaria. Na flor que tem aqui, cada pétala da flor é basicamente um conceito da Wicca. Só que está tudo muito discreto. O livro tem até cheiro. Cheirinho assim. Vocês acham que as crianças vão perceber, elas vão saber disso? Vão saber o que está sendo ensinado ali? Não. Formar geração? Simples. Começa com as crianças e tal. Agora a turma da Mônica Jovem. Olha as capas. São algumas das capas apenas. O que vocês estão vendo nas capas?
abertamente, espiritismo, bruxaria, né? Ali apresentado. Queridos, em tudo que eu apresentei para vocês, tem mais um elemento que se une a isso e faz parte dessa estratégia. Esse livro foi escrito por Jeffrey Miles, que é um professor numa universidade da Califórnia. Era para ser um conto de fadas. 2 príncipes que saem para resgatar a princesa. O prêmio ia ser um grande tesouro, mas eles descobrem que o verdadeiro tesouro é o amor entre eles. Ok? Eu dou um tempo para vocês. Mas prestem atenção numa coisa. Olha só, é a mãe de um dos noivos. Prestem atenção no que eu vou dizer aqui. Prestem atenção. Quando Rowling terminou de escrever o seu último livro, o 7º, ela fez uma revelação que não chocou ninguém. Que Dumbledore, que é o segundo personagem mais importante, o diretor, né, da escola de bruxaria, o reitor da escola de bruxaria e feitiçaria, ele era homossexual. Mas isso não chocou ninguém. Em Crepúsculo, você tem personagens assim. Nos livros de Cassandra Clare, ela disse que colocou de propósito para que as crianças tivessem personagens com os quais elas pudessem se identificar quando elas enfrentassem esse problema. A gente pode pensar isso no nosso meio. Onde que isso se encaixa? A gente conversa depois sobre isso, mas existe uma grande chance. Queridos, o que isso tem a ver com o que a gente acredita, com o que a gente pensa? Onde que a estratégia do inimigo está aí? Deus criou homem e mulher. Deus estabeleceu como deveria ser um relacionamento. Isso não tem a ver comigo e não tem a ver com você. E nem com quem tem essas tendências. Isso é uma luta mesmo entre Deus e Satanás. E cada vez que Satanás consegue manchar o caráter de Deus e a semelhança com a qual ele nos criou, ele está atingindo a Deus. Muitas pessoas, queridos, entendam isso, têm sido vítimas dessa luta. Não é porque eles querem, é porque eles não prestam, eles são sem vergonhas. Não é isso que está em jogo. Não é. Isso não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Tem a ver com uma luta muito mais ampla. Bem, vamos lá, para a gente caminhar para o fim aqui. Esse é o autor daquele livro. E ele disse que todas as crianças que leram a história não acharam estranho que 2 homens se casassem. Parece que as crianças entendem melhor que os adultos que o amor pode acontecer entre as pessoas a despeito do gênero do casal. Fiquei impressionado de como essa ideia foi assimilada com tanta facilidade pelas crianças. Esse é o trabalho que as escolas têm feito. Se você é professor, você sabe a dificuldade que esses professores estão enfrentando, porque o governo está colocando livros dessa natureza dentro das escolas e praticamente forçando que a sociedade aceite esse tipo de coisa. Por que, queridos, isso? Tudo que eu mostrei para vocês até agora tem um ponto só. E tem a ver com essa profecia. O inimigo conhece o que está na Bíblia. Ele sabe que Deus tem um plano para vocês, crianças, aqui, ó. Para vocês jovens, para vocês adolescentes. Vocês farão um trabalho que ninguém mais aqui poderá fazer. Vocês são essa geração escolhida. Jesus quer voltar nos nossos dias, mas Ele precisa de pessoas que se comprometam. Vamos voltar ali? Pode voltar a tela? Olha lá. Agora vamos falar das últimas coisas. Vocês querem saber? Sim? Querem ser enganados? Vocês querem saber, não é? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Um dia, eu estava em casa estendendo roupa e eu tinha ouvido um sermão sobre Mateus 24. E tinha um texto, né, que o pregador tinha mencionado, em que ele falava assim, que nós devíamos ser muito cuidadosos, que Jesus havia alertado que no tempo do fim, o inimigo ia fazer coisas tão impressionantes que, se fosse possível, ele ia enganar até mesmo os escolhidos. E aquilo me impressionou, sabe? Eu disse para Deus, Senhor, eu tenho filhos pequenos, eu não quero ser enganada. Será que eu vou saber?
E Deus falou assim para mim, olha, Ele fala com a gente, viu? E Ele falou assim, se você ficar perto de mim, se você estudar a minha palavra, você vai saber. Eu não tinha noção dessas coisas naquela época. Mas outro dia eu me lembrei daquilo. Se você está hoje aqui, você ficou até esse horário, é porque você também não quer ser enganado, é porque você quer saber. Porque você é um escolhido de Deus. Vamos voltar lá. Star Wars, só um detalhe que não é coincidência, a Disney comprou a franquia da Star Wars. O Despertar da Força é o último filme. O que quer dizer Star Wars? Guerra? Ok. Guerra das Estrelas. Aqui, né, a informação de que a Disney comprou, porque eles vão construir, olha lá, aqui fecharam um negócio com George Lucas, eles vão construir um parque lá, da Star Wars. Agora, o que está por trás disso, hein? Quem que a Bíblia identifica como estrelas? Os anjos. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Esse texto está se referindo a Lúcifer. Os anjos são muitas vezes identificados na Bíblia como as estrelas. Deus conhece por nome, Guerra das Estrelas. Ficou óbvio, é aquela primeira história que eu contei para vocês, né? Como essa guerra aconteceu lá no céu. Vamos passar mais um pouquinho aqui. Peter Pan. Todos relançamento, né? O filme agora. Querem ver uma curiosidade? Olha aqui, ó. Olha como a história é apresentada. Não tenho tempo para falar sobre mitologia. Quem foi Peter Pan, mas o deus, né, da Pan quer dizer natureza, tudo na natureza. Aí vem panteísmo, que eram aqueles que acreditavam que Deus estava em tudo na natureza, né? Tem uma história bem complicada aqui com Peter Pan. Não Peter Pan, com o Pan, né, o Deus. Mas olha como o trailer apresenta o filme. Vou contar uma história sobre um menino que não queria crescer. Sobre o pirata que queria capturá-lo. Sobre uma ilha habitada por... Quem são as fadas? Que são, na verdade... Tá certo, mas que são, na verdade, os anjos. Ok? Olha ali. Não é a história que você já conhece. Porque, às vezes, prestem atenção nisso aqui, olha. Os amigos começam como inimigos e os inimigos começam como amigos. Às vezes, para entender de verdade como as coisas acabam, devemos antes saber como começam. Sabe o que o inimigo está falando para você? Você pode estar enganado o tempo todo. Você pode ter achado que Deus foi seu amigo o tempo todo. Mas, de repente, você pode descobrir que quem, na verdade, é seu amigo sou eu. É isso que ele está fazendo através dessas coisas. Aí tem uma parte que diz assim, olha, temos uma profecia antiga da época dos reinos das fadas nesta ilha. A profecia fala de um menino que lideraria uma rebelião contra mim, um menino que podia voar. Aí tem a chamada, né? Dos estúdios que trouxe a você Harry Potter. Se esse menino chegar até os nativos, tudo estará perdido. Aí a fada diz, estávamos à sua espera, Peter. Aí estava escrito, quando você voltasse, uniria nosso povo contra os piratas. Aí o menino diz, e se eu não puder cumprir a profecia? E aí a voz diz, se você não acreditar, eles também não acreditarão. E uma cena em que o tirano diz para Peter, ajoelhe-se. E ele diz, nunca me curvarei a você. É aquela história. Entenderam por que eu tinha que começar com aquela história? Só que eu contei resumido. Se você ler com detalhes, você vai enxergar também tudo isso. Olha aqui, um musical agora. A história não contada das bruxas de Oz. Entendemos que a história tinha de discutir a natureza do poder. Quem o controla? Lisa, que é a produtora, diz, vê na amizade o grande tema de Wicked. Wicked, em inglês, é a expressão que é usada para os ímpios, quando mostra os santos e os ímpios, e tem a ver com bruxaria e feitiçaria. A peça fala de tolerância, o que a torna cada vez mais atual, se observarmos o que se passa ao nosso redor. O assunto principal é sobre dois mundos distintos que buscam se entender. Olha lá. Agora eu tenho que dar sim, né? Mostrar a última. Foi lançado esta semana nos cinemas.
A Marvel foi comprada pela Disney, ok? Por isso que toda essa onda agora dos super-heróis está voltando. Até 2020, eles já têm uma grade com todos os super-heróis que serão relançados. Sim, queridos, eu podia ter contado a história para vocês falando em heróis e vilões, ia dar certo do mesmo jeito. Ia dar certo do mesmo jeito, porque agora são 2 heróis que foram apresentados como heróis, só que agora um contra o outro. E aí, na reportagem, né, do filme, olha, há quem diga que a intenção aqui da Mulher Maravilha, né, que vai fazer parte agora aqui com o Superman e o Batman, é dar uma ideia de uma trindade. O Superman nunca foi segredo para ninguém. Claro, foi de propósito. Ele sempre foi apresentado como um salvador. E todas as semelhanças com a história de quem? De Jesus, né? Aí vem o Batman, que você sabia que ele era um herói, mas o cavaleiro das trevas, aquele negócio meio assim. Você vê ali o quê? Um pouco da história de Lúcifer. E agora, então, eles vão... Os 2 heróis, vejam que não é um herói e um vilão. São 2 heróis. Aqui está claro qual é a intenção do inimigo. Ele está dizendo, eu não sou vilão. Eu também sou herói. Tem muitos detalhes desse filme que eu podia ficar muito tempo aqui falando para vocês. Mas a ideia básica é a seguinte. Batman não consegue ver Superman como um herói. Porque para salvar algumas pessoas, ele teve que matar muitas outras. E ele chega a mencionar o que pode acontecer com um ser extraterrestre, ou seja, que vem de outro planeta e que tem tanto poder em suas mãos. E aí entra o Lex Luthor nessa história, que ele está controlando a situação, na verdade, praticamente pondo um contra o outro. Pensa em tudo que eu mostrei aqui. Você vai ver que a gente teria Jesus, Lúcifer, os 2 que, na verdade, não têm culpa de nada, porque acima deles tem alguém que, na verdade, está controlando a situação. Quem seria esse alguém? Deus. Olha lá. Se o bem e o mal não estão definidos, se não há heróis ou vilões específicos, se a moral caminha sobre a corda bamba, de que lado o público tem que ficar? Essa é a proposta do filme. Batman ou Superman? Livros para crianças mostrando, apelando para o satanismo, com atividades, isso já foi produzido nos Estados Unidos, logo, logo deve chegar ao Brasil, apresentando a feitiçaria, a bruxaria, o satanismo. Essa estátua que foi feita pelos satanistas lá, que eles acreditam que o deus deles é Bafomé, Lúcifer, o grande rebelde, mas eles veem isso como um grito à liberdade, um chamado à liberdade. É para ter uma função aqui, esse espaço, para que as pessoas sentem no colo de Satanás para contemplação. Olha onde as coisas chegam. As crianças ali, porque o organizador disse assim, o nome dele é Doug Messner, mas ele tem um outro nome que ele usa esse nome de Lucien Greaves. Ele disse, não, as crianças ali é apenas para mostrar que se as crianças não forem contaminadas com a propaganda negativa a respeito de quem é Lúcifer, de Lúcifer, não tem razão para elas terem medo. Né? Olha ali. A estátua é um chamado às armas com que terá início nossa maior luta em nome da liberdade individual, do livre exercício e contra os teocratas egoístas. Teocratas somos nós, aqueles que acreditamos no governo de Deus. Né? Agora chegou na parte que eu falei, obrigada porque você ficou até o fim, que agora eu vou te dar a melhor notícia de todos os tempos. De manhã eu fui apresentada aqui como... Eu sempre tenho que me controlar nessa parte. Praticamente todo fim de semana eu estou apresentando isso, e quando chega nessa parte eu tenho a mesma reação. Porque eu fico olhando para vocês e fico pensando, meu Deus, se eles entenderem o que Deus quer fazer por eles. A lição tem apresentado a Bíblia e o Espírito de Profecia. Em 4 anos, eles vão ter uma visão geral da Bíblia e do Espírito de Profecia com 5 livros da série O Grande Conflito. Eu sei que foi Deus que conduziu todas as coisas para hoje eu estar trabalhando com essa lição. Eu praticamente tenho reescrito. E os livros, foi um pedido nosso e eles vieram.
eles estão já na linguagem que os adolescentes e os jovens e até as crianças entendem. Mas eu fiquei muito emocionada com esse texto aqui que eu quero mostrar para vocês. As coisas já estavam em andamento. E foi um texto que me emocionou muito. Eu liguei para o meu marido chorando e ele falou: o que aconteceu? Eu falei: não se preocupe que é uma coisa boa. Veja aqui o que ela diz. Voltando aqui. O Senhor tem posto, Ellen White dizendo, tem posto perante mim assuntos que são de urgente importância para o presente tempo e que alcançam o futuro. Numa incumbência a mim entregue, foram-me ditas as palavras: escreve num livro as coisas que tens visto e ouvido, para que vá a todos os povos, pois é chegado o tempo em que a história passada se repetirá. Tenho sido despertada 1, 2 ou 3 horas da manhã com algum ponto a exercer forte pressão em meu espírito, como se dito pela voz de Deus. Foi-me mostrado que a advertência devia ir aonde não pode ir o mensageiro em pessoa e que ela deveria chamar a atenção de muitos para os importantes eventos a ocorrer nas cenas finais da história deste mundo. Fui instruída. Olha como vocês são especiais. Olha como a lição deles, viu, Edilane? Eu acredito que Deus falou: vamos começar já e trabalhar, e tem que ser com os adolescentes, os juvenis daqui a pouco estão indo no mesmo caminho, porque diz assim, olha: fui instruída de que os importantes livros que contêm a luz dada por Deus com respeito à rebelião e à apostasia de Satanás no céu deveriam ter vasta circulação justamente agora, porque por meio deles a verdade atingirá muitas mentes. Patriarcas e Profetas e o Grande Conflito, o primeiro e o último da série, são agora mais necessários do que nunca dantes. Deveriam circular amplamente, porque as verdades a que dão ênfase abrirão muitos olhos cegos. Todas essas histórias que eu contei para vocês, né, desde a primeira lá, elas estão retratadas nesses livros. Muitos dentre nosso povo têm estado cegos quanto à importância dos livros mais necessários. Se tivessem sido manifestados tato e habilidade na venda destes livros, o movimento das leis dominicais não estaria no pé em que está hoje. Os escolhidos, patriarcas e profetas, com uma capa, com uma linguagem, com o conteúdo para qualquer pessoa. Não tem desculpa mais para dizer: não entendo, essa linguagem é difícil. E os ungidos, segundo o livro da série, Profetas e Reis, os outros estão em trabalho. Queridos, você não se sente alvo desse amor tão grande de Deus, que Ele que sabe todas as coisas e que sabe como o inimigo ia trabalhar, Ele está te prevenindo, Ele está querendo te dar as orientações para você não ser enganado? Isso é a coisa mais maravilhosa que a gente podia saber. Eu não quero que você saia daqui triste pensando: puxa, não posso mais assistir tal coisa, puxa, não vou mais ler tal coisa. Eu quero que você saia daqui entendendo o tempo em que nós estamos vivendo, acreditando que o céu é um lugar real. E o que nós vamos viver lá, não tem nada que se compare com o que o inimigo ofereça aqui. Algumas curiosidades. A época em que as coisas foram surgindo, né? Espírito de profecia, o espiritismo, tá? O evolucionismo, tudo na mesma época. O mais seguro meio de destruir falsas doutrinas é pregar a verdade. Onde está a verdade? É no que eu estou falando? Não. É aqui, ó. É na palavra de Deus. É na Bíblia. Eu gostaria que você visse, olhasse para a Bíblia com novos olhos. Porque tudo isso estava previsto. Tudo isso. Tudo. Mas sabe qual é a grande e boa notícia? Essas coisas aconteceriam imediatamente antes do segundo advento de Cristo. Essa é a boa notícia. Não tenha medo. Jesus está voltando e coisas incríveis vão acontecer. Nesta igreja, com vocês. Mas é necessário que vocês se preparem. Você quer ver Jesus voltar? Você sabe o que isso representa? Gerson, é a palavra que você definiu como amor. É comprometimento. É dizer: Senhor, eu quero ficar do teu lado. Me ajuda a enxergar, me ajuda a ver e me ajuda a fazer diferença. É isso. Queridos, eu sei que o tempo avançou.
Mas eu quero que você veja essa mensagem. Olha aqui, ó. 5 portas bem simples de acesso para o Espírito Santo. A gente começou mostrando as 5 portas de acesso do inimigo. Olha lá. Bíblia, Espírito de profecia, a lição da escola sabatina, pequenos grupos. É uma porta maravilhosa para você desenvolver isso com seus amigos. Rede Novo Tempo, logo que falou tanto, né, nas redes sociais, nas coisas que estão aí, né, no mundo. A Rede Novo Tempo também tem sido uma porta de entrada. Muitos têm vindo por meio dela. E eu quero terminar dizendo para você o seguinte. Pode ser que você fique pensando e você vai ser tentado a fazer isso, porque o inimigo vai ficar, mas você fez isso, você fez aquilo. Não permita, ok? Em nome de Jesus, acredite que os seus pecados, tudo aquilo que você fez sem ter noção, se você quiser, Deus está te perdoando agora. Ele lança lá no fundo do oceano para ninguém mais buscar. Mas a partir de agora, do que você sabe, você se torna responsável. Que você fique firme. Pouco tempo, só um pouquinho mais, e a gente vai ver tudo aquilo que Deus prometeu se cumprindo. E Ele está fazendo um convite hoje, para você e para mim. E esse convite é este, olha. Venham a mim. É tudo que a gente precisa fazer. Venham a mim. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma semana maravilhosa. Com isso em mente. Deus tem um grande trabalho. Tem algo maravilhoso. Que Ele conta com vocês. Para vocês fazerem. Que Deus abençoe vocês. Ok? Um grande abraço. Bom, não temos nem palavras, né, de como agradecer tão grandes instruções que nós tivemos aqui nessa tarde, não é mesmo? Ainda como última palavra, está lá em Provérbios 4, verso 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. E tenho certeza hoje que cada um de nós aqui aprendeu mais um pouco e vai nos fazer procurar ainda mais, um pouco mais dessa luz que nós recebemos hoje, não é mesmo? Gostaria de, mais uma vez, chamá-la aqui. Gostaria de expressar aqui a nossa gratidão por ter aceitado o nosso convite, ter estado aqui conosco. Gostaria de chamar aqui a Débora também para nos dizer as últimas palavras. Tímida, mas foi ela que insistiu bastante também para trazê-la aqui. Bom, quem gostou da palestra? Que Deus seja louvado. O ano passado, eu ouvi um breve relato da Neila na Novo Tempo. E isso me deixou assim, eu acho que isso é muito importante para toda a igreja ouvir. Então, assim, e hoje podemos constatar que essa palestra veio bem de encontro com o que a gente precisa ouvir para os tempos de hoje. Então, adolescentes, juvenis, crianças, adultos, pais, mães, vamos nos unir, porque esse é o caminho. Jesus precisa voltar. Então, eu agradeço muito a Neila a disposição. Foi maravilhoso, maravilhoso. Que Deus abençoe muito, muito, muito o seu trabalho. Eu sei que a sua agenda é totalmente lotada. Há 2 semanas atrás eu conversei com ela estava em Cascavel, depois vinha para a Central Paulistana, enfim. Deus seja louvado. Eu gostaria de chamar o nosso pastor Judson para orar para encerrar o nosso JA. Hoje nós conversamos bastante na hora do almoço e a Débora vai começar um projeto aqui. Se chama Resgate de uma Geração. E eu disse para ela, envolva os adolescentes, porque na minha igreja nós fizemos, são cultos especiais assim para toda a igreja, mas que a gente precisa muito da ajuda dos jovens, dos adolescentes. Apoiem ela, a Edilane, façam junto que vocês vão ver. É um projeto que funciona, super funciona. A gente fez esses 10 programas uma vez por mês, que ajuda a gente a preparar realmente esta geração. E vocês, tenho certeza, vão amar, porque já foi testado lá. A gente fez e deu certo, funciona mesmo. Mas assim, apoiem, tá? Façam junto, apoiem o pastor, apoiem o diretor de jovens, apoiem a liderança. Porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Mas uma igreja junto, uma igreja unida, faz grandes coisas pelo Senhor. Obrigado, então, Neila, por estar conosco esse sábado.
Vamos ficar em pé, vamos orar. Grande Deus e Pai Celestial, louvamos o Teu nome pelo sábado, esta pausa nas nossas atividades, que o Senhor nos oferece como um presente para estarmos contigo mais intensamente. Queremos Te louvar pela Tua palavra, que é o manual de excelência, e porque através da Tua palavra nós podemos ter de uma forma plena o Espírito Santo, porque a palavra é o terreno por excelência do Espírito Santo. E porque neste dia a Tua palavra foi aberta aqui, e através do Teu Santo Espírito, os nossos olhos também foram abertos para as armadilhas que o inimigo tem colocado para desviar o nosso foco de Jesus e da salvação. Senhor, muito obrigado porque Tu tens usado pessoas como a Neila, como instrumentos poderosos para nos ajudar. Que o Senhor possa continuar com ela, continuando dando a ela esta visão, a sabedoria, o discernimento, a fim de que ela continue sendo uma bênção na vida de muitas pessoas. E a nós também, Senhor, ajuda-nos a aceitarmos a Tua revelação e obedecermos a Tua palavra, dá-nos uma medida de fé suficiente para que nós caminhemos sempre para a frente e olhando para cima, a fim de que possamos estar preparados quando o Senhor Jesus voltar. E que muito em breve, Senhor, nós cremos que esse dia está muito próximo. Que o Senhor possa voltar em nossa geração. E que possamos um dia desfrutar de todas as belezas que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem jamais sequer passou pela imaginação humana, mas nós cremos que o Senhor nos ama e tem muitas surpresas para todos nós. Muito obrigado por isso, Pai. Dá-nos uma boa semana, a Tua direção em nossa vida cada dia, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos e até amanhã, pessoal. 12º dia de oração, 22º dia, melhor. Aproveito para desafiar você para estar aqui conosco, ok?